Meus irmãos, quero te convidar essa noite a pensar sobre essa pergunta. Quem é o mais importante? E essa palavra aí, essa pergunta é para realmente gerar um pouquinho de caraminhola na cabeça. E principalmente quando a gente for ler o texto, quando daqui a pouco a gente vai ler o texto, que é o texto da meditação de hoje. Mas eu quero te explicar por que essa mensagem surgiu. Deus tem colocado, inquietado o nosso coração, eu digo o nosso coração, dos irmãos que fazem parte da liderança, o meu coração, com um desejo profundo de que cada um, escutem bem, cada um que se aproxime desse lugar, que esteja no nosso meio, tenha a oportunidade de usar a sua vida em louvor e para a glória do Senhor. Que possa descobrir o seu talento, que possa descobrir o seu chamado, que possa reavivar ministérios. O que nós percebemos ao longo desse tempo que a gente tem caminhado junto, que eu oro por isso sempre. Que Deus nos dê a alegria de ver conversões, transformação de vidas. Mas o que a gente tem visto ao longo desses anos aqui, desses 2 anos e pouquinho, é o quanto Deus tem usado a oportunidade deste lugar para reavivar ministérios, para reavivar corações, para de uma maneira especial nos colocarmos em sintonia com Deus e, deixar o saudosismo, como Davi falou algum tempo assim, no tempo que eu andava na sua casa, e viver essa alegria de servir e viver na casa do Senhor hoje. E o texto de hoje é um texto muito especial, tem uma história bem especial para nós, que nos conta de uma das guerras do povo de Israel. Diz assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha algum dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué então foi lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes, até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita a fio de espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo, com um memorial, e declara a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre, debaixo do céu. Moisés construiu um altar e o chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Palavra do Senhor às nossas vidas, meus irmãos, e que o Senhor fale às nossas vidas e aos nossos corações nessa noite. Amém? Eu preciso explicar um pouquinho o que está acontecendo aqui, em que momento da história bíblica está essa passagem acontecendo. A gente veio pregando ao longo dessas semanas as 7 palavras da cruz, terminamos com a Páscoa, tivemos a nossa celebração de Páscoa, e eu volto a esse texto do Antigo Testamento para explicar, para poder reavivar o nosso coração essa mensagem dessa representação do que Israel é para a igreja. Entenda bem, o povo de Israel viveu 400 anos de escravidão. 400 anos de escravidão sem ter nenhum treinamento de guerra, sem ter nenhuma habilidade, vamos dizer assim, de se defender, porque eram escravos, eram subjugados, eles não tinham esta possibilidade. E agora eles estão no deserto e não são conhecidos por terem boas estratégias de guerra ou mesmo armas potentes naqueles dias. Também, uma outra coisa é que o povo de Israel não foi treinado para caminhar em deserto. Foram colocados ali naquela situação e agora eles têm que lidar com essa realidade, todos os desafios e as batalhas que vêm ao longo dessa caminhada. E como eu disse, eu afirmo, a caminhada e as batalhas do povo de Israel são como um exemplo espiritual sobre a igreja, a nossa caminhada e as batalhas que nós enfrentamos nos nossos dias hoje. E toda essa história do que está acontecendo ali, nos mostra algumas coisas sobre
a vida da igreja, a primeira delas é a necessidade de amar. Escute bem o que eu vou dizer. Amar e cuidar dos cansados e exaustos. Quero explicar por que eu estou dizendo isso. Por que eu estou dizendo que é amar e cuidar dos que estão cansados e exaustos. E somente lá na frente, em Deuteronômio 25, existem 2 versículos que explicam por que essa guerra tinha um tom especial. Os amalequitas trabalharam ou lutaram contra Israel com um requinte de crueldade. E somente lá na frente a gente vai ver essa passagem. Isso, vamos dizer, a gente leu o Êxodo 17, essa passagem tem Deuteronômio 25, já quase lá do meio para o final de Deuteronômio. Quando Moisés relembra aquela guerra, relembra aquele momento. E o que conta a respeito dos amalequitas é isso. Ora, lembre-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Sabe, deixa eu explicar por que essa passagem é importante para nós e o que está acontecendo. O que os amalequitas fizeram, sabe, o que a Bíblia nos diz a respeito deles, quando afirma que eles não tiveram temor de Deus, é porque eles foram exatamente, talvez um dos povos mais cruéis enquanto lutou com Israel. O alvo dos amalequitas eram as mulheres, as crianças, os idosos, os enfermos, todos aqueles que acabaram ficando para trás por não acompanhar o ritmo da caminhada. Sabe, quando a gente pensa sobre isso, a gente está acompanhando guerra agora, né? A gente está vendo. E uma das cenas que me chocou muito da guerra desses últimos dias, não sei quantos viram isso, é o caminhão, um tanque, né? E um homem de bicicleta passando e o tanque atira contra um homem de bicicleta. E essa cena foi filmada e assim, a que ponto chega a maldade humana no meio de uma guerra? E quando a Bíblia fala que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, é disso que o Senhor está falando. Ele quer nos alertar e abrir os nossos olhos para ver que a guerra contra o mal não é uma guerra que se usa códigos de honra ou estatutos de guerra, não. O inimigo ele quer nos destruir completamente. E quando falamos sobre isso, a gente vê a lógica e a filosofia que habita nesse mundo, que é vencer a qualquer custo. Sabe, o que está acontecendo aqui é que existe um ritmo de marcha. Eu nunca servi ao exército e não sinto pena por isso, mas eu não sei se alguém aqui serviu, né, de ouvir, né, o ritmo do tambor, o Wagner está ali balançando a cabeça. Alguém mais serviu além do Wagner? Algum outro? Você também, seu Carlos? Então, vocês podem falar muito melhor do que eu que na marcha não pode perder o ritmo, não é? Tem que seguir o ritmo de quem está coordenando. Aquela caminhada no deserto era uma caminhada que tinha uma série de bênçãos de Deus. A Bíblia diz que a roupa deles não gastavam, que durante o dia tinha uma coluna de nuvem para eles não fossem torrados pelo sol. À noite havia uma coluna de fogo que permitia eles verem o caminho. Deus guardou aquele povo de muitas maneiras, mas, meus irmãos, novamente, é uma caminhada. São 40 anos caminhando. E o que acontecia é que esses que estão caminhando e liderando o grupo, interessados em chegar à terra prometida, eles querem chegar. Não se deram conta que algumas pessoas estavam ficando para trás. E essas pessoas que foram ficando para trás se tornaram alvos fáceis da ação do inimigo. E quando eu penso sobre isso, e eu volto novamente à filosofia do mundo, que é vencer a qualquer custo, o que vemos nesse mundo é o egoísmo, a competição, a ansiedade, a solidão de muitos. Escute bem. Escute, abra os seus ouvidos para escutar isso. Não é assim no reino de Deus. Não é assim na casa de Deus. Não é assim no meio da igreja. Não é assim no nosso meio. E eu oro a Deus que esta seja também uma maneira de viver. Viver como o Senhor deseja. Sabe por quê? Israel não seguiu a caminhada se esquecendo dos que estavam ficando para trás. Israel não continuou caminhando e dizendo, não importa, são só uma meia dúzia de gente velha, cansada, enferma. Não. A Bíblia diz que todo Israel para
para poder lutar e se unir em favor daqueles que necessitavam naquele momento. E sabe, quando eu falo disso, eu volto a dizer, isso é uma representação da igreja. A igreja também é chamada, sabe, nós somos chamados a ser igreja de verdade, a viver o vínculo do amor e do perdão que Cristo conquistou na cruz. Entenda bem, não é... O Senhor não nos chamou para, sabe, estarmos juntos. O Senhor nos chamou para ser um em Cristo. Entende a diferença? O Senhor não nos chamou para estar juntos. Você pode juntar um monte de gente por algum tipo de afinidade, mas isso não é igreja. O Senhor, quando nos chama a ser igreja, nos chama a ser um em Cristo. E quando eu penso sobre isso, eu poderia dizer que na nossa mente vem assim: puxa, eu estou na igreja, eu estou servindo a Deus, eu tenho vindo, eu tenho participado, eu entendo o meu lugar, e é muito mais fácil se colocar no lugar dos fortes. É muito mais fácil se colocar no lugar daqueles que estão liderando a caminhada. Sabe, eu não sei quem teve aqui uma experiência realmente de andar longe de Cristo, mas existem pessoas, possivelmente que estão ouvindo agora, que estão anos e anos na casa do Senhor e presentes, mas eu quero dizer algo, meus irmãos. Infelizmente, escute bem, infelizmente, haverá momentos nas nossas vidas em que estaremos cansados, exaustos e com lágrimas nos olhos. Haverá momento que a gente não vai conseguir seguir o mesmo ritmo de caminhada que os demais. Não era gente estranha. Essa palavra não é uma palavra sobre evangelismo, aqueles que estão fora, cansados, sobrecarregados, que precisam encontrar Jesus e lançar sobre Jesus suas cargas, suas ansiedades e permitir que o Senhor nos dê nova vida. Está falando daqueles que eram um povo de Israel, já são igreja, e que se cansam. E quando eu penso nisso, eu penso inclusive em Moisés, porque a passagem começa contando justamente da batalha por conta daqueles que eram, sabe, os que estavam cansados e exaustos. Mas mais à frente é Moisés que está cansado e já não aguenta mais a carga nem de orar. E que precisa de ajuda, e que precisa, sabe, de alguém que esteja ali do lado dele. E novamente, quando eu digo que devemos amar, cuidar dos que estão cansados e sobrecarregados, é que se Moisés se sentiu assim, qualquer um de nós, entenda bem, qualquer um de nós, em algum momento das nossas vidas podemos nos sentir assim também. E que maravilhoso saber que não estamos sozinhos. E que maravilhoso é saber que somos igreja. Que coisa grandiosa é saber e crer que Deus levantará irmãos e irmãs que vão se levantar para cuidar de mim, para me resgatar. Eu já tive dias de choro, que Deus usou a vida de vocês para me consolar. Que gracioso é isto. E quando nós entendemos, tudo bem, pastor, a gente precisa amar, isso está claro, a gente sempre repete isso. Mas vem então o título da mensagem: quem é o mais importante? Sabe, novamente, toda essa história é uma representação espiritual da igreja. E eu preciso que você responda essa pergunta. Sabe, porque parece um pouco injusta essa história. Entenda bem, Moisés chama os caras lá, né, os guerreiros, os mais fortes, fala assim: ó, vocês vão batalhar e eu vou para o alto da montanha. Parece injusto isso. Parece injusto que alguns estão lá lutando de verdade e Moisés está no alto da montanha. Sabe, parece que ele não fez nada. Nem para catar uma pedra e tacar na cabeça de uma amalequita, isso ele não fez. E quando a gente olha isso, sabe, olha essa imagem de Moisés indo para o alto da montanha e o povo lá guerreando, como se estivesse assistindo um espetáculo, de alguma maneira nos coloca um pouco esse olhar sobre a diferença que o mundo dá às pessoas. Sabe, sobre quem é importante, sobre hierarquia, sobre poder. Sabe, eu posso talvez comparar isso nos tempos do Coliseu Romano, onde os magnatas romanos sentavam-se, sabe, no Coliseu e via ali os cristãos lutando contra gladiadores, contra leões, se divertindo com o espetáculo, ou com as guerras de hoje. Que a gente não vê o Putin indo lá à frente de batalha. Aqueles que mandam
estão muito longe daqueles que estão morrendo. E se isso pode passar na sua cabeça, meu irmão, eu quero dizer que é o mundo que faz diferença entre pessoas. É o mundo que faz diferença entre rico e pobre, branco e negro. Sobre, o analfabeto e o culto, documentado ou indocumentado, homens e mulheres. É o mundo que vive criando divisões. Porque quando nos dividem, quando olhamos para esse mundo, novamente, o que vemos é cada vez mais as pessoas individualistas e no meio de solidão. E quando a pergunta continua a ressoar nos nossos ouvidos, quem é o mais importante então na igreja, pastor? É o pastor? É o presbítero? É o diácono? É aquele que faz parte da mesa executiva? A gente pode se perguntar, quem é importante? Meus irmãos, eu preciso ler para vocês esse texto. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4, 6 diz assim, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Na igreja, podemos ter tarefas diferentes. Na igreja, podemos ter, de alguma maneira, trabalhos diferentes, mas escute isso em nome de Jesus, que isso não seja uma palavra de boca fora, que seja a verdade a ser vivida no meio de nós. Nós somos iguais diante do Senhor. A cruz de Cristo, o sangue derramado, foi por cada um de nós. E todos nós somos importantes para essa igreja que o Senhor deixou. O Senhor não deixou um lugar onde há chefes, senhores e mandatários e aqueles que servem. Não é isso a igreja. É por isso que Coríntios, mais à frente, vai continuar dizendo, olha, o olho não pode dizer à mão, não precisa de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não precisa de vocês. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são corpo de Cristo, e cada um de vocês, escuta isso, individualmente, é membro desse corpo. Todos são importantes na batalha. Cada um deles. Josué, como líder dos que estão guerreando, como general ali, com a espada na mão. Moisés no alto da montanha, segurando a vara e orando. E toda essa imagem bíblica de que quando Moisés cansava as mãos, meus irmãos, Moisés aqui já está com 100 e lá vai fumaça de anos, eu não sei, talvez aí em torno de 100 anos. Já não é um jovem, mas para pensar rapidamente, toma uma madeira, segura na mão assim e vê quanto tempo você aguenta. Mariana que está lutando kickbox a hora, Mariana. Não dá para ficar muito tempo, né, Mariana? Cuidado, hein, Haroldo? Cuidado. Quem consegue? As mãos de Moisés começam a pesar e Israel perde a batalha. Só que Moisés não está sozinho. Quem é o mais importante? Porque aí Arão e Hur entram em cena. Seguram as mãos de Moisés, trazem uma pedra para que Moisés possa sentar. Quem é o mais importante? Todos são importantes para essa vitória. Cada um tem o seu papel neste lugar. Entenda bem, meus irmãos, até o que carrega a pedra é honrado nessa passagem, porque teve sua importância na realização desse milagre que foi a vitória naquele vale de Redefim. E sabe por que isso é tão importante entender, meus irmãos? Porque o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, não teria poder para transformar e curar e, vencer aquela batalha com uma única oração? Do mais pequeno, do mais humilde daquele povo? Claro que sim. Mas olha como que Jesus fez quando foi ressuscitar Lázaro. Ele chega lá e o que é mais difícil, meus irmãos? Ressuscitar ou mover uma pedra? Olha, a gente junta uma meia dúzia de homem forte aqui, a gente move qualquer pedra. Mas quem de nós tem poder para ressuscitar um morto? Mas Jesus faz assim. Ele pede para que as pessoas movam a pedra. Ele dá a ordem a Lázaro, mas há uma participação da igreja nisso. Deus tem o poder para fazer as coisas mais grandiosas, mais poderosas, mas Ele escolheu a igreja. Escolheu a minha vida e a sua vida, meu irmão. Olha para o lado. Escolheu a vida de quem está do teu lado nessa hora, Haroldo. Escolheu a sua vida para que pudesse demonstrar ao mundo a grandeza do amor de Deus através de nós. E como seria fácil?
Se Deus fosse o Aladim, o lâmpada da lâmpada, o gênio da lâmpada lá, e fizesse as coisas como uma série de truques de mágica. Mas Ele prefere pegar gente imperfeita como nós e mostrar o quão grande é o poder de Deus, capaz de operar em pessoas como eu, pessoas como cada um de nós que aqui estamos, nas nossas imperfeições, para mostrar ao mundo que o nosso Cristo é real e que Ele vive, e que essa igreja que é o corpo de Cristo, todos, entendam bem, todos são importantes, ninguém vai ficar para trás. Portanto, meu irmão, minha irmã, se Deus te chamou a esse lugar, escute bem, o nosso Senhor Jesus derramou sua vida e derramou, através do Espírito Santo, dons, para que em nome de Cristo Jesus seja glorificado em ti. O Espírito Santo de Deus derramou dons na vida de cada um de nós, para que o nome dele fosse glorificado em sua vida. É por isso que um canta e o outro não, por isso que um tem habilidade com as mãos e o outro não. É por isso que alguém é capaz de falar muito bem e o outro não. É por isso que tem aquele que tem um amor, um jeito especial, que só de falar já envolve o nosso coração. Essa semana eu comentei isso com o Carlos, eu vou usar você de novo, Carlos, porque eu dei esse testemunho sobre você. Eu sinto o amor de Deus quando eu estou do teu lado. Só do jeito que você fala e abraça e conversa. Como é gostoso sentir o amor de Deus de diferentes maneiras. Como é maravilhoso ver essa cena do Dani chegar aqui na frente e falar assim: Hey, Liz, I miss you. Estava com saudade de você. E Deus revelando o seu cuidado através das mínimas coisas, para dizer que todos nós, por mais pequenos que sejam, por mais diferentes que seja a tarefa, algumas tarefas parecem não honrosas, mas se nós fazemos para a glória de Deus, por isso existe 1 Coríntios 15, 58, que diz: olha, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho em Cristo não é em vão. E essa passagem termina então com Moisés dizendo: Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Sabe, eu quero colocar a bandeira do Brasil para que a gente possa entender exatamente o que significa. Você pode ir em qualquer lugar. Pode ter bandeira, sabe, do Zimbábue, de Malawi, de Moçambique, da Bolívia, do Chile. Mas se tiver uma amarelinha, verde, a azulzinha ali no meio, seus olhos vão rapidamente lá. Porque a bandeira, ela representa a unidade de uma nação. Sabe, naquela batalha do Redfim não houve um herói. Em nenhum momento diz que Moisés é o herói, porque novamente ele estava cansado e foi necessário ser ajudado. Não fala que Josué foi o herói que lutou o dia inteiro a fio de espada, não. Não há lugar para heróis, não há lugar para partidarismo. É a bandeira que é levantada e erguida na frente da vitória. É a bandeira que dá sentido a essa coesão nacional, que nos une através das nossas diferenças. Somos diferentes, mas temos a mesma bandeira. E muito mais do que a bandeira do Brasil, que pode até aquele que não é nacionalista, que não se sente nem mais parte dessa nação. Alguns dos nossos filhos vão ser assim. Vão olhar o Brasil com um certo carinho, mas não vão amar esse lugar como nós amamos. Talvez os nossos netos nem se sintam brasileiros. Para pensar sobre isso. Mas existe uma bandeira que nos une. Uma bandeira que nos faz sermos um. E a nossa bandeira é o Senhor Jesus Cristo. Amém? É essa bandeira que nos dá o sentido de lutar. É essa bandeira que é levantada diante de nós. E por isso temos a boa nova do Evangelho, que é poder de Deus para transformar o mundo, para realizar milagres, para trazer conforto e consolo nas perdas, trazer alegria aos desesperançados, restaurar casamentos. Escute bem, restaurar casamentos, converter corações, salvar a vida dos nossos filhos, salvar a vida dos nossos filhos. E viver confiantes porque temos uma promessa. Porque não estamos sozinhos. E
Que grande poder há na igreja, meus irmãos. Porque é por essa igreja, é por mim e por você que Jesus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam. É nessa igreja que o Senhor Jesus disse que quando tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está presente. E creia, Jesus está presente aqui. É nessa igreja que o Senhor diz que quando 2 concordarem na terra sobre qualquer um assunto, será ligado nos céus. E o nosso Pai dos céus ouve a nossa oração. É nessa igreja, sabe, meus irmãos, que nós aprendemos a chorar com aqueles que estão chorando. E a gente chora, hein? Se alegrar com os que se alegram. Às vezes é mais difícil se alegrar do que chorar. Mas nós aprendemos isso no Senhor. E quando alguém está doente, nós nos unimos em oração, porque sabemos que o Deus que servimos tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Servimos ao Deus que ouve nossas orações. E meus irmãos, eu quero chegar a um momento porque há uma virtude que nós descobrimos em ser igreja. A virtude de comer junto. E é bom comer junto. A virtude de se alegrar quando eu olho cada um de vocês e dizer, você é meu irmão. De sentir saudade quando a gente fica alguns dias sem se ver. Eu estava com a saudade do senhor, seu Carlos. Fiquei, eu acho que 2 semanas sem te ver, eu estava com muita saudade de ti. Pode dizer para a Giovana que estou com saudade dela, viu? Quando que chega esse bebê? Oh, meu Deus. Eu quero saber qual nome eu vou chamar. Fala para a Giovana. Quando a gente descobre que a palavra de Jesus diz algo muito importante. Jesus, no momento de maior agonia, João 17, é a oração sacerdotal de Jesus, os momentos finais. É a oração do Mestre antes de entregar o seu corpo para sofrer todo tipo de dor e abuso. São os momentos onde Jesus ora pela igreja. E sabe qual é, talvez para mim, o ápice da oração de Jesus ali no capítulo 17 de João? É quando ele fala assim, olha Deus, assim como eu, Pai, eu e Tu somos um, que eles sejam um em nós. E quando essa igreja for um em Cristo, o mundo saberá que eu existo. Você entendeu isso? Que quando a nossa unidade for verdadeira, ao ponto de que todas as barreiras, tudo aquilo que pode nos separar, sabe, as nossas tradições, os nossos sotaques diferentes do sul ao norte do Brasil, aquilo que cria tantas polêmicas que hoje é a política, o time de futebol, qualquer coisa que poderia nos separar, nós colocamos um grau menor porque nós estamos em Cristo. E o mundo vê esse amor em nós, ele sabe que Jesus é real. Temos muito trabalho, meus irmãos. Temos muitos sonhos. E eu creio que o Espírito Santo de Deus já derramou aqui todos os dons necessários, tudo o que era necessário para que sejamos edificados em amor. Para que de uma maneira especial possamos viver pelo Espírito. Erguer a nossa bandeira, que não é só a bandeira do Brasil, ou de Casa Brasil, de um lugar, mas a bandeira de Cristo. Essa imagem de Arão e Ur segurando os braços de Moisés até o entardecer, o texto diz que eles permaneceram estáveis, firmes. A mesma palavra que é usada ali para estável e firme é a palavra fé, em hebraico. Eles permaneceram em fé, crendo que Deus era capaz de dar a eles aquela vitória. Por isso, irmãos, nós erguemos a bandeira de Cristo. O Jeová Nissi, que é a nossa bandeira. Nós temos um só Senhor. Sabe quem é mais importante? Jesus.